Você já parou para pensar se a relação de ordem dos números reais está bem definida ou não? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que a relação de ordem dos números reais está bem definida. Nos utilizaremos do conceito de limite de sequências, mais sobre este assunto na descrição. No InMath sobre a definição da relação de ordem dos números reais, vimos que a classe da sequência xn é menor que a classe da sequência yn, se e só se existem d racional positivo e n0 natural, tais que yn menos xn é maior que d, sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a n0. Se você ainda não assistiu, assista a definição da relação de ordem dos números reais antes de continuar este vídeo. Nos perguntamos se tal relação está bem definida. Assim como foi para a aritmética, a pergunta é pertinente, uma vez que a relação de ordem foi definida em termos das sequências que definem as classes. Existem infinitas sequências que definem uma mesma classe. Assim, a definição da relação de ordem dos números reais seria ruim se o resultado da comparação entre duas classes fosse diferente para cada sequência que pode definir a classe. Para responder a este questionamento, basta demonstrarmos o seguinte teorema. A relação de ordem está bem definida, isto é, dizer que xn é menor ou igual a yn independe da escolha das representantes das classes xn e yn. Este teorema significa que, dadas as classes xn e yn e uma sequência Zn pertencente à classe xn, isto é, uma sequência Zn que também é representante da classe xn, e uma sequência wn pertencente à classe yn, isto é, uma sequência wn que também é representante da classe yn, se a classe xn é menor ou igual à classe yn, então a classe Zn é menor ou igual à classe Wn. Se a classe xn é igual à classe yn, então o resultado é imediato. Mas caso contrário, precisamos demonstrar que se existem d racional positivo e n1 natural, tais que yn menos xn é maior que d sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a n1, então existem c racional positivo e n2 natural, tais que wn menos n é maior que c sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a n2. Podemos interpretar a constante d como uma distância mínima que o elemento yn precisa manter de xn. Ilustrando, independente de onde x1 se localize na reta, y1 tem que estar necessariamente à direita de x1 e com distância maior que d. Independente de onde esteja x2, y2 tem que estar necessariamente à direita de x2 e com distância maior que d. Qualquer que seja a localização de x3, necessariamente y3 tem que estar à direita de x3 e com distância maior que d, e assim para todo n natural. Note que cada elemento yn pode estar mais próximo ou menos próximo de xn. Por exemplo, y1 pode estar bem distante de x1 e y2 estar mais próximo de x2, mas o certo é que a distância entre qualquer elemento yn e seu respectivo xn é maior que d. O que não pode ocorrer é a distância entre yn e xn ser menor que d. A partir dessa hipótese sobre as sequências xn e yn, precisamos mostrar que o mesmo ocorre com as sequências Zn e Wn. Isto é, tem que haver uma distância mínima que o elemento Wn precisa guardar de seu respectivo Zn. No entanto, essa distância mínima que temos que mostrar que existe entre Zn e Wn não precisa ser necessariamente a mesma distância mínima entre os elementos xn e yn. O importante é que exista uma constante c, tal que a distância entre qualquer elemento Wn e seu respectivo Zn seja maior que c, mesmo que a constante c não seja a constante d. Rascunhemos então. O que temos é que um elemento yn está sempre a uma distância além d de seu respectivo xn. Por hipótese, a sequência Zn é equivalente a xn. Essa equivalência significa que a distância entre os elementos Zn e xn tende a zero, o que quer dizer que a partir de algum índice, a distância entre Zn e xn fica tão pequena quanto queiramos. Isto é, podemos impor, digamos assim, uma barreira superior de forma que os elementos Zn nunca estarão além dessa barreira. Da mesma forma, a sequência Wn é equivalente a yn, e por isso podemos impor também uma espécie de barreira inferior, de forma que os elementos Wn nunca estarão aquém dessa barreira. Vamos dar um zoom para enxergar melhor.
Note que os elementos xn e yn podem estar mais próximos ou mais distantes. O que importa é que eles guardem a distância mínima d. Observe que se escolhermos um valor maior que a metade de d para medir essas barreiras, então mesmo que um elemento Zn não esteja além da barreira superior e um elemento Wn não esteja aquém da barreira inferior, eles podem estar tão próximos das barreiras de forma que essa proximidade seja tamanha que faça com que Zn seja maior que Wn, o que é algo que não queremos. Se escolhermos exatamente a metade de d para medir as barreiras, então garantimos que os elementos Zn serão sempre menores que seus respectivos Wn. No entanto, isso não impedirá de a diferença entre eles tender a zero. Isto porque, ao escolhermos a metade de d, as duas barreiras, superior para Zn e inferior para o Wn, coincidem. Então, mesmo que Zn seja sempre menor que Wn, eles podem estar ficando arbitrariamente próximos, o que faria com que a classe Zn seja igual à classe Wn, resultado que não é o que nós queremos. Queremos mostrar que a classe Zn é menor que a classe Wn. Já que não podemos escolher um valor nem maior que a metade de d, nem igual à metade de d para medirmos as barreiras, só nos resta tentarmos um valor menor que a metade de d. Vamos tomar, por exemplo, o valor d sobre 4. Um elemento Zn pode se distanciar de seu respectivo xn no máximo d sobre 4. Um elemento Wn pode se distanciar de seu respectivo yn no máximo d sobre 4. Desta forma, ainda sobra um espaço que não pode ser invadido por Zn nem por Wn. Assim, retirando-se a quarta parte em cada ponta, o espaço que não pode ser invadido por Zn nem por Wn tem comprimento d sobre 2. Portanto, a constante c que procuramos pode ser o valor d sobre 2. Em resumo, o fato de a distância entre os elementos xn e yn ser no máximo d, junto aos fatos de a diferença entre xn e zn se aproximar de zero, e a diferença entre wn e yn também se aproximar de zero, faz com que zn e wn mantenham a distância mínima de d sobre 2. Após este esboço, vamos à demonstração em si. Sejam classes xn e yn, e uma sequência Zn pertencente à classe xn e uma sequência Wn pertencente à classe yn arbitrárias, e suponha que a classe xn é menor ou igual que a classe yn. Queremos mostrar que a classe Zn é menor ou igual à classe Wn. Como a sequência Zn pertence à classe xn, segue que a sequência xn é equivalente à sequência Zn, donde, pelo lema do IMF 6, a classe Zn é igual à classe xn. Da mesma forma, a classe yn é igual à classe Wn. Como xn é menor ou igual a yn, pela definição que demos à relação de ordem, segue que ou a classe xn é igual à classe yn, ou a classe xn é menor que a classe yn. Se xn é igual a yn, então Zn é igual a xn, que por sua vez é igual a yn, que por sua vez é igual a Wn. Isto é, Zn é igual a Wn, donde Zn é menor ou igual a Wn. Se xn é menor que yn, então existem d racional positivo e n1 natural, tais que d é menor que yn menos xn, sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual que n1. Como a sequência xn é equivalente à sequência Zn, temos que o limite do módulo de xn menos Zn é igual a zero. Como a sequência yn é equivalente à sequência Wn, temos que o limite do módulo de yn menos Wn é igual a zero. Daí, pela definição de limite de sequência, existe n2 natural, tal que módulo do módulo de Zn menos xn menos zero é menor que d sobre 4, donde menos d sobre 4 é menor que Zn menos xn, que por sua vez é menor que d sobre 4. Sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual que n2. Como o limite do módulo de yn menos Wn é igual a zero, existe n3 natural, tal que menos d sobre 4 é menor que yn menos Wn, que por sua vez é menor que d sobre 4, sempre que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a n3. Seja n natural, com n maior ou igual a n0, o máximo entre n1, n2 e n3. De menos d sobre 4 menor que Zn menos xn menor que d sobre 4 e menos d sobre 4 menor que yn menos Wn menor que d sobre 4, temos que Zn menos xn mais yn menos Wn é menor que d sobre 4 mais d sobre 4, donde yn menos xn, que subtrai Wn menos n, é menor que d sobre 2. Isto é, yn menos xn é menor que Wn menos n mais d sobre 2.
Como D é menor que YN menos XN e YN menos XN é menor que WN menos N mais D sobre 2, segue que D é menor que WN menos N mais D sobre 2, donde D menos D sobre 2 é menor que WN menos N. Logo, D sobre 2 é igual a D menos D sobre 2, que por sua vez é menor que WN menos N. Como N maior ou igual a N0 foi tomado arbitrário no conjunto dos números naturais, segue que D sobre 2 é menor que WN menos N sempre que N pertence aos naturais e é maior ou igual a N0. Portanto, pela definição da relação de ordem que demos, a classe Zn é menor que a classe Wn, donde a classe Zn é menor ou igual à classe Wn. Como a sequência Zn foi tomada arbitrária na classe Xn e a sequência Wn foi tomada arbitrária na classe Yn, segue aqui dizer que Xn é menor ou igual a Yn independe da escolha das representantes das classes Xn e Yn. Como as classes Xn e Yn foram tomadas arbitrárias, temos que a relação menor ou igual está bem definida. E assim finalizamos a demonstração. Façamos uma pequena revisão. Nós começamos tomando duas classes de equivalência arbitrárias e um segundo representante de cada classe. Com isso, queríamos demonstrar que se existe uma relação de ordem entre as classes, então esta mesma ordem se mantém se compararmos as segundas representantes das classes. No caso de a classe Xn ser igual à classe Yn, então o resultado está posto, uma vez que as classes são todas iguais. No caso de a classe Xn ser menor que a classe Yn, então tínhamos que mostrar que a classe Zn é menor que a classe Wn. Em primeiro lugar, observamos que a classe Xn ser menor que a classe Yn significa que Yn menos Xn é maior que uma constante D para todo N e guardamos essa informação que foi utilizada mais à frente. Em segundo lugar, observamos que os fatos de Zn ser equivalente a Xn e Yn ser equivalente a Wn implicam que Zn menos Xn e Yn menos Wn ficam, cada uma dessas diferenças, entre menos D sobre 4 e D sobre 4. Em terceiro lugar, somamos as duas desigualdades, obtendo que Yn menos Xn é menor que Wn menos N mais D sobre 2. Em quarto lugar, juntamos essa informação àquela que havíamos guardado e concluímos que D é menor que Wn menos N mais D sobre 2, o que é equivalente a Wn menos N ser maior que a constante D sobre 2. Mas dizer que Wn menos N é maior que uma constante para todo N natural significa dizer que a classe Zn é menor que a classe Wn, que é o que queríamos alcançar. Por fim, observamos que como as classes e as sequências eram arbitrárias, nossas conclusões valiam para quaisquer classes e sequências, concluindo então que a relação de ordem definida independe da escolha das representantes das classes. No próximo IMF, demonstraremos que esta relação que definimos satisfaz de fato as propriedades de uma relação de ordem.